Fala, vencedor! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Você que é empreendedor, gestor, vendedor, você que tem dor no nome, mais vitória na alma, seja muito bem-vindo. Olha só, esse vídeo, esse conteúdo, essa live é para você, meu amigo. Sim, você que está nos assistindo pelo YouTube, você que nos acompanha aqui pelo Instagram, eu sempre gosto de reforçar que também estamos no Spotify, sim, com o podcast Tá na Mesa, o podcast para quem vive o food service de verdade. Se você gosta de ouvir boas histórias de quem coloca a mão na massa, o podcast Tá na Mesa é para você. Vamos lá, porque hoje tem coisa boa pra caramba. Eu quero começar agradecendo, cara. Eu quero agradecer as mensagens que eu venho recebendo de uma galera gigante. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Meu WhatsApp tá recheado aí de mensagens. Tenho recebido bastante coisa aqui também pelo direct aqui do Insta, cara. Valeu mesmo, de verdade, brigadão. Tô vendo a galera que tá subindo aqui. Fala, Ricardo. Olha só, Rony por aqui também. Porra, olha só quem tá por aqui. Honda Sushi, cara. Só gente boa, demais, meu. Vamos ver quem tá... Olha quem tá chegando aqui. Instituto Ana Hickman. Oh, eu vou estar muito privilegiado hoje, cara. O bate-papo é com uma pessoa super especial, que eu tenho um carinho enorme, cara. De verdade, é um amigo daqueles assim que você conta os momentos difíceis. O bate-papo vai ser de altíssimo nível, altíssimo nível. O cara que eu estou trazendo aqui é um dos maiores empreendedores do Brasil. Um cara super acelerado pro bem, cara. Um transformador. Bom, vamos lá. Enquanto ele vai se conectando aí, para ele aparecer aqui na tela, para eu já subir. Deixa eu ver se ele já apareceu por aqui. Ainda não. Deixa eu ir falando com vocês. Galera, é o seguinte. Eu montei uma plataforma, uma ferramenta para ajudar você que é gerente, você que é dono, você que é gestor de restaurante. Você que quer se desenvolver, aprender, aprimorar as suas técnicas de gestão. Cara, esse é o momento. Eu vou liberar para vocês uma plataforma na próxima semana, tá? Eu vou trazer mais informações nesse final de semana para vocês e vou falando aqui o que a gente vai precisar fazer. Fala, Gustavo! Beleza, meu amigo? Olha só, a galera tá chegando por aqui. Essa turma aí do Grupo Calais, gente boa demais. Gente, eu vou trazer uma ferramenta poderosa para vocês, de verdade, que vai mudar o jogo, vai ajudar muita gente aí nesse novo normal, tá? De forma super acessível, de verdade. Não vai ser nada comparado com o que tem aparecido aí de oportunidades para vocês para multiplicar esse conhecimento. Vamos lá, galera. Alguém dá um toque aí no Sidney. Gustavão, me faz um favor, cara. Dá um toque aí no Sidney Calais. Enquanto isso, eu quero saber se o áudio está chegando com qualidade para você, se a imagem também está. E se eu estou gritando muito, cara. Outro dia eu estava aqui num bate-papo, dividindo a tela com o meu amado professor Buzarello. E aí subiu a galera, porra, você grita muito, cara. Não é, tipo... primeiro que a empolgação, né? Essa questão eloquente e tudo mais. E eu tô com um fone que tampa também, cara, a entrada sei lá, de som externo aqui. A gente acaba perdendo um pouquinho da noção. Se eu estiver gritando aí, pelo amor de Deus, me avisem, por favor. Olha quem tá aqui, Rose. Rose tá sempre comigo nas manhãs de segunda-feira, né, Rose? Sempre garantindo presença aí, cara. A gente tem sempre um encontro ali, exclusivo, né? Para holding, né? Para o grande grupo Calais aí. Olha quem tá aparecendo aqui, Andrezão. Pô, cara, eu tenho que conversar contigo, hein? Esse é o cara que vai trazer várias soluções aí para restaurantes nesse novo normal. Muita coisa bacana surgindo aí. Ó, o mais novo sushi é o Honda Sushi que tá na área. Vou montar uma série, cara, mostrando o delivery do 0 ao 100. Como montar um delivery. Com resultado positivo, né? Porque montar, qualquer um monta. Agora, fazer acontecer, ter rentabilidade, entregar a experiência para o cliente, aí é outra coisa. Olha ele por aqui. Raio. Boa, Ricardo. É isso aí, raio. Porra, legal, gente. Bom, vamos lá. Ele acabou de aparecer por aqui. Deixa eu colocar e dividir essa tela com o meu amigo Sidney Calais. Gente. Tem muita coisa. Pô, você que está curtindo as lives aí, olha ele aqui. E aí, tudo bom, Júlio? Fala, meu amigo, tudo certo? Eu vou bem, e você aí, como vai? Graças a Deus, tudo certo, cara. Galera aqui do Grupo Calais tá chegando, hein, meu? Em peso aí pra ouvir a voz do presidente, cara. Qual que é a palavra desse presidente no dia de hoje?
Meu amigo Sidney, é o seguinte, vou fazer uma abertura aqui e já te chamo, beleza? Show de bola. Então vamos lá, eu já estava falando com essa galera. Gente, é o seguinte, meus amigos vencedores, no The Live de hoje tá um cara aqui, que, cara, assim, primeiro que eu tô super feliz, muito animado, tô quase emocionado aqui, porque eu tô falando com um amigo que eu tenho uma consideração enorme, de verdade. É um cara super querido, é aquele amigo nos momentos difíceis, saca? É esse cara que eu tô falando. Um cara que gosta de gente, um transformador, um inspirador, cara. Ele sabe extrair o melhor e o máximo de cada ser humano. Ele entende isso, cara. A gente vai falar bastante disso aqui, inclusive. Ele tem na sua jornada uma jornada de sucesso no mundo do franchising. Ele é presidente hoje do Grupo Calais, uma holding multissetorial de franquias. Esse cara vive nessa jornada aí mais de 26 anos, cara. Ele é conhecido no segmento e no mundo inteiro do franchising. É o grande professor Sidney Calais. Seguinte, Sidney, eu quero abrir, meu amigo, com uma frase que eu aprendi, uma frase que eu tomei de lição da grande querida Iris. Iris foi diretora da América Latina do Departamento de Treinamento e Desenvolvimento do McDonald's. Ela disse o seguinte, há coisas que alguns líderes fazem e não percebem, né? A frase dela é assim, que as pessoas, as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca vão esquecer o que você fez elas sentirem. Cara, eu abro com essa frase porque tem tudo a ver com esse cara, um cara que desperta fortes emoções nas pessoas. Meu amigo Sidney, seja muito bem-vindo no The Live, cara. Júlio, muito obrigado. Eu que me sinto honrado de fazer parte aí dessa live com você, que tem uma... Eu sempre falo assim para as pessoas, né? Você tem uma inteligência emocional acima da média de todo mundo, da sua idade, dessa geração. Então, isso realmente é um prazer enorme estar com você aqui, curtindo aí esses momentos bacanas aí com você. E vamos tentar aí, logicamente, ser útil para essas pessoas que estão aí acessando essa nossa live, tá? Mas muito obrigado pelo convite, eu que fico honrado. Pô, obrigado, meu amigo. Olha só, chegou para mim aqui o seu áudio com um pouquinho de eco. Não sei se tem uma galera aí por perto, se tem som em dobro aí, não? Não. Pessoal, coloca para mim aqui como tá chegando o áudio para vocês. Se tá legal, se o áudio tá legal. Qualquer negócio, Júlio, eu coloco o fone de lapela, tá? Ah, legal. Se você estiver tranquilo, maravilha. Vai capturar um áudio melhor aqui para a gente utilizar também para essa galera que não conseguiu aí ouvir. Vamos lá, deixa eu pegar o ao vivo. Lapela. Deixa eu pegar lá. Maravilha. E vai ser legal. Galera, é o seguinte, ó. Enquanto ele tá aí pegando mais um equipamento, você vê, o cara é versátil, resolve na hora. Quem sabe faz ao vivo. Já diria o Faustão, se vira nos 30. É o seguinte, galera, ó. No cantinho direito aqui, na parte inferior da tela, tem um coraçãozinho, meu. Aperta isso daí, cara, para essa tela explodir, beleza? Só assim o algoritmo do Instagram entende que essa live tá bombando e vai fazer com que chegue para mais pessoas, tá certo? Aqui do lado também tem um aviãozinho. Convida aquele amigo que ainda não apareceu por aqui. Chama ele, cara, olha só quem tá dividindo a tela lá, Sidney Calais com o Júlio da Mata. Beleza? É isso. Vamos lá. Caramba, dei trabalho pro cara, hein? Corta o som. Vamos lá. Vamos seguir, Sidney. A galera falou que o som tá ótimo. Vambora. Então vambora. Vambora. Legal. Meu amigo, eu queria, assim, que você começasse falando para essa galera quem é o Sidney Calais e contar um pouquinho aí, assim, mas só um pouquinho dessa jornada, bicho, porque senão a gente ia precisar de 5 horas para falar da sua história aqui, cara. Tá bom. Sidney Calais é um apaixonado pelo franchising, apaixonado pelo trabalho. Eu estou nesse mercado há 26 anos. Antes, falando um pouquinho de mim, eu tenho uma consideração muito grande pelo uma coisa chamada família. Eu tenho 2 filhos, 3 netos, né, sendo 2 netinhas, uma de cada filho, e um enteado que eu chamo de neto também, porque faz parte do meu coração.
Então, são 3 netos, 2 filhos, 2 noras maravilhosas, uma esposa super bacana também, que está comigo lutando há muitos anos. E a gente tem aí, cara, uma paixão pelo que faz. Por isso que hoje, para mim, estar aqui, estar trabalhando, é quase que um hobby. E eu faço isso com muita dedicação, mas sempre foi assim na minha vida. Eu comecei minha vida muito cedo, né? Eu comecei com 7 anos de idade, eu comecei a trabalhar como vendedor de pirulito. E aí, e por que eu tive essa vontade de vender sempre, né? Porque eu venho de uma família muito pobre, minha mãe faxineira, meu pai bancário. E uma vez a minha mãe, com 7 anos de idade, me mandou comprar na vendinha da esquina, que ela vendia do chocolate. Antigamente tinham mercearias, né? Não tinham supermercados, não tinha hoje o que nós temos, era me vendinha. E a gente vendia, eles vendiam com uma caderneta, né? Uma caderneta anotava lá o fiado todo dia. Então, eu cheguei lá com essa cadernetinha e falei lá para o seu chocolate. Falei, olha, minha mãe pediu para comprar, eu não me lembro o que, mas era tipo meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, e assim que comprava-se antigamente, né? Tudo era sacos, né? Que você colocava. A granel ali e tal. A granel. E aí, cara, eu cheguei lá para comprar, todo animado, que minha mãe me pediu. A hora que eu vejo, o cara fala para mim, olha, garoto, você fala para tua mãe que a conta dela está estourada. Então, não vou vender fiado para ela mais até ela me pagar. Aquilo para mim, Júlio, caiu como uma bomba no meu coração, né, cara? Eu falei, rapaz do céu, como é que eu vou atravessar a rua agora e falar para minha mãe? E nós éramos, naquela época, em 3 filhos, né? O Vanderlei não tinha nascido ainda. Eu falei, como é que eu vou falar para minha mãe que ela não vai ter hoje a comida do dia? Porque a gente comia exatamente a comida do dia. Não era assim que tinha fartura, que tinha estoque de coisas como a gente tem hoje. Não, era a comida do dia. E eu falei, como é que eu vou atravessar a rua e falar isso para minha mãe? Eu falei, eu vou dar um jeito de nunca mais fazer a minha mãe passar por isso. E foi aí que eu comecei a ter a ideia, né, de inovar, e comecei a fazer pirulito e comecei a vender na porta da escola, na porta de um cinema. Naquela época tinha um cinema muito próximo de onde eu morava, que era na Moca. E eu comecei a vender pirulito. Claro que aquilo não dava dinheiro nenhum, mas só pelo fato de eu contribuir com a renda da minha mãe, aquilo para mim já era uma vitória. Então aquilo me impregnou, e eu prometi uma coisa para mim: eu nunca mais vou deixar meu pai e minha mãe passar por esse momento. E foi assim que, aos 14 anos, eu entrei num Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, Comind, como office boy. Mas eu não fui um office boy, eu fui o melhor office boy, porque eu era incansável. Eu entrava, saía, a secretária nem sentava, a secretária já me mandava comprar cigarro, comprar jornal, comprar revista. Ela mandava entregar carta, porque naquela época o office boy era o carteiro de hoje. Não existia o correio, né? Eu era o carteiro. Então, eu ia a pé em vários lugares, eu era incansável. E sempre com um sorriso nos lábios, porque eu tinha um objetivo. Eu precisava crescer dentro daquele banco. E como você cresce? Você cresce sendo feliz, fazendo as pessoas que estão ao teu lado felizes, né? E eu me dediquei muito. Você tem uma ideia, Júlio? Naquela época, 14 anos, eu entrava para trabalhar, eu tinha um par de sapatos só, par de sapato furado, e às vezes quando chovia, eu me lembro perfeitamente que meu pai me ensinava a colocar palmilha, uma palmilha de papelão, para não vazar na meia. E era assim a minha vida. Então, eu dava muito valor para aquilo tudo, valor àquele trabalho, aquela oportunidade que as pessoas me deram de estar lá trabalhando. E foi isso que me fez crescer como profissional. E eu tinha vários amigos que eram office boy comigo e viviam reclamando pelas beiradas, né? Pô, aquela secretária é chata, pô, esse cara é exigente. E eu sempre fui muito, muito, muito gentil com todo mundo. E isso fez chamar a atenção das secretárias e também dos diretores, né? E eu comecei a ter oportunidades lá dentro, não por puxar saco, mas por ter feito um trabalho bacana, sempre com muito entusiasmo. E eu fazia com muito amor, eu fazia com muito carinho, e aquilo foi impregnando naquelas pessoas que eram meus superiores, e eu passei a ter oportunidades lá dentro. Era um banco que dava muito reconhecimento para as pessoas,
e eu ganhava muita caixinha, porque esse era o meu almoço, eu não conseguia, tinha dia que eu não comia, mas uma coisa eu fazia, sempre de bom humor, né? Sapato furado, às vezes, muitas vezes a meia molhada, né? Sem comer, porque muitas vezes eu não ganhava caixinha, então eu não comia, porque eu só comia quando ganhava caixinha, e às vezes quando eu ia comer, era num botequinho que tinha lá do lado, para quem conhece o centro de São Paulo, no Largo do Café, onde foi meu primeiro emprego, tinha um botequinho chamado Dá Licença. E era lá, Muito bom. e era lá que eu comia. Muito bom. Você tinha que comer lá com os braços fechados, porque se você abrir os braços, o cara falou, dá licença, e passou a chamar o Dá Licença, porque era realmente um lugar muito apertado, mas era o lugar mais barato, onde todo mundo já comia cachorro-quente naquela época. Muito bom, assim, muito bom. Né? E eu fui crescendo. E em 7 anos, eu passei de office boy para diretor de crédito imobiliário. Então, me formei em administração de empresa nesse meio tempo. E cada setor que eu andava, eu crescia. Cada setor que eu andava, que eu passava, eu dava o maior valor, eu dava todo o meu sangue. E realmente foi a minha grande vitória. Em 7 anos, eu saí de office boy para diretor de crédito imobiliário, que era uma época que estava começando o BNH, que é o Banco Nacional da Habitação, e estávamos implementando naquela época nos bancos o financiamento bancário para compra de imóvel, e eu fui um dos primeiros a aprovar crédito, a fazer todos os contratos de financiamento, de hipoteca. Então, eu tive um aprendizado muito grande no Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, o antigo Comind, que ele entrou em falência até por um problema político em 90 e alguma coisinha, eu acabei saindo, e foi aí que eu tive o privilégio, né, de empreender. Né? Eu já era muito jovem ainda, em 1978 para 79, eu montei uma corretora de seguros e comecei a empreender, e comecei a vender seguro de porta em porta. Então, era essa a vida. Porta em porta, eu batia na porta das pessoas, das empresas, e oferecia a pólice de seguro. Né? A pólice de seguro, porque eu comecei a trabalhar numa seguradora, comecei a aprender os ramos elementares de automóvel, etc. Eu fui um dos primeiros corretores da Porto Seguro na época. Então, Caraca! Foi realmente um momento muito bacana de aprendizado para a minha vida. Inclusive, sendo vendedor porta a porta. Vendedor tomando não todo dia, tomando sim algumas vezes, e eu nunca pude desistir. Né? Nessa época, eu já tinha casado, o Daniel ainda não estava ainda, né? não existia, meus filhos ainda não existiam, eu casei, e nessa época eu comecei a experimentar um novo mercado, ser empreendedor, por conta e força do seu próprio braço. E aí que mora realmente a dificuldade. Porque até então eu tinha CLT, eu tinha carteira assinada, garantia. A hora que você empreende, começam os desafios, né? O desafio de você ganhar o seu dinheiro todos os dias de uma forma constante. Não tem mais sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem pandemia, não tem greve. Você tem que realmente buscar o teu capital todo dia, e todo dia é um dinheiro novo. E foi assim o meu início de operação como corretor de seguros. Né? Isso me deu uma bagagem muito boa. E eu lembro até de algumas histórias muito legais, né? Que para mim serve hoje como estímulo. Uma vez eu cheguei num cara que eu fui oferecer seguro para ele, primeiro por telefone, depois ele comprou o seguro. E eu estava na porta da casa dele, e ele falou para mim, você quer um café? Eu falei, eu quero, cara. Aí eu estou pensando que ele abriu o portão para mim tomar um café. Pois ele foi lá em dentro, pegou o café e me entregou na rua. O café, eu com a xícara de café na rua, tomando café na rua, e ele do outro lado do portão. E aquilo não me incomodou. Não, se fosse talvez algum outro vendedor, o cara falava, eu não vou tomar café aqui não, você está maluco, cara? E essa história, cara, me gravou muito, porque eu falei, poxa, é aí que o vendedor ganha um cliente. Ele tomou café na rua, né, não desmerecendo aquele momento, e ele foi um dos meus melhores amigos, que me indicou muita gente depois, que talvez,
se naquela época eu falasse, não, meu, você acha que eu sou cachorro para tomar café aqui na rua? Talvez se eu tivesse brigado com ele, talvez eu não tivesse todas as indicações que ele me passou no futuro. Então, a primeira lição que eu aprendi, né? Cada cliente seu tem que ser tratado de formas diferentes, porque cada um é diferente do outro. Mas Sim. cada um merece o respeito de você da mesma forma. E nós temos que ter essa sabedoria. Tratar o cliente, não todos iguais, mas como cada um gostaria de ser tratado. E cada um é diferente do outro. Eu falo com você, Júlio, você tem um temperamento, eu tenho que sacar esse temperamento e trabalhar assim. Eu pego um outro que é rápido, eu tenho que ser mais rápido no atendimento. Aí eu pego um outro que é menos... que é mais lento, eu tenho que ser mais lento com ele para ele acompanhar o raciocínio, né? É o que a gente fala, que você está fazendo aí com muita dedicação e maestreza, que é o PNL, né? Você começou com a gente aí no Motive Ação, uma etapa bacana de PNL. É mais ou menos isso, você tem que entrar... Ciência no PDV. É a ciência do PDV, você tem que saber entender a dor do teu cliente para poder fazer a venda. Né? Então, perfeito. esse é um pouquinho da minha história de vendedor. E agora eu começo... Galera, é o seguinte, vocês começam a entender o porquê, da onde vem essa facilidade de fazer gestão de pessoas. Sidney, a Forbes fez como eu posso dizer, uma pesquisa com 4.000 gestores, certo? E aí, dentro da bateria de perguntas, 2 questões se destacaram muito. A questão que se destacou foi a seguinte: o que você precisa aprender, o que você mais precisa se desenvolver para ser um grande líder, né? E aí os líderes responderam o seguinte: cara, eu preciso aprender mais sobre tecnologia e mais sobre gestão de custo. E aí o que eles não sacaram é que a Forbes também fez essa pesquisa com os funcionários, com a equipe desses líderes. E aí perguntaram, então, para essas pessoas, para essas equipes, o seguinte: o que você entende que o seu gestor precisa aprender para ser um bom líder? Cara, te garanto, e isso está na pesquisa, que nenhum deles falaram entender mais de tecnologia e entender mais sobre gestão de custo. O que eles disseram é aprender a liderar e aprender mais sobre inteligência emocional. Sidney, você entende, cara, que para esse novo normal, quais são as qualidades de um líder para conseguir não só sobreviver, mas sim manter todo o seu board, todo o seu time respirando? Você que tem aí em mãos, vamos falar assim, é óbvio que você não está sozinho, você é um líder, né? Tem um time com você muito forte, mas você é o cara que as pessoas olham, né? Você é o cara que as pessoas buscam referência. Quais são as qualidades de um líder hoje, Sidney, para enfrentar esse novo normal? Olha, Júlio, é assim, nós estamos todos reaprendendo, né? Tudo que nós aprendemos lá atrás está ficando obsoleto. Eu falo que o mundo, ele virou líquido, né? O que era sólido virou líquido. O planejamento que nós fazíamos, os conceitos que nós tínhamos, tudo isso está virando quase que um aprendizado novo para todos nós. Nós estamos aprendendo a trabalhar no home office, estamos aprendendo a trabalhar com a maior pandemia da nossa geração, que nunca foi vista, né? A pandemia sanitária muito difícil, porque todo mundo fica com medo de sair de casa, todo mundo fica com medo. Jamais a gente imaginaria que nós íamos passar por tudo isso há 80, 70 dias atrás. E estamos nela, e estamos caminhando e aprendendo durante esse caminho. Eu falo que hoje nós temos que estar pensando que nós estamos dentro de um barco. O barco nós queremos chegar no Porto Seguro, do outro lado da ilha, só que nós temos que passar por um monte de problemas. Nós temos que passar por terremotos, temos que passar por tempestades, temos que passar por desafios gigantescos, e nós estamos passando por isso. E o nosso barco, que é o Porto Seguro, que a gente está nele, para mim tem que ser a vontade e o olhar positivista, otimista de como a gente encara as coisas, sabe? Se eu ficar encarando que realmente eu vou ficar doente,
se eu ficar encarando que o mundo vai acabar e como existe, né, as teorias das conspirações que estão correndo por aí, se a gente fosse assistir Jornal Nacional todo dia, a gente não sobreviveria, né? Porque a gente fica escutando todo dia. Já tem 28 mil, já tem 29 mil, já tem 30 mil mortos. Isso realmente nos comove, né? Nos comove porque muitas famílias estão perdendo entes queridos, né? E a gente não pode negar isso. Mas eu acho que o maior aprendizado de um líder nesse momento é ter estabilidade emocional, né? É se reinventar no meio de uma tempestade. Nós estamos vivendo realmente uma tempestade quase que inigualável. Nunca vivemos isso, né? A gente já viveu problemas de economia, brigas políticas, tudo isso a gente já viveu. Mas a gente nunca tinha vivido uma pandemia sanitária, uma crise sanitária tão grande como nós estamos vivendo atualmente. Então, eu acho que o grande líder agora, ele tem que se reinventar, ele tem que ter uma tranquilidade. Tranquilidade não significa esperar, né? Não tem que ficar esperando o mundo ajeitar-se para eu voltar. Não, não é assim. Eu tenho que realmente estar muito, muito consciente de que nós estamos vivendo um momento difícil, só que com inteligência nós vamos superar esse momento, né? E como que é essa inteligência? É inteligência emocional, equilíbrio emocional. Você tem que saber tirar oportunidades dessa negatividade que nós estamos vivendo. Por exemplo, até então, nós não sabíamos vender de porta fechada. Todas as nossas unidades, todas, fecharam. Odontologia fechou, o Instituto Ana Hickman fechou, a Odonto Special fechou, a Mais Laser fechou, a Brasil Canadá fechou. E aí, o que você faz para continuar vendendo? Você tem que ter criatividade. E qual foi a criatividade que nós tivemos? Ligar para as pessoas, perguntar como que elas estavam de saúde, ver como realmente elas estavam nesse momento de pandemia, dar um pouco de conforto para essas pessoas, porque todo mundo ficou apavorado. Eu fiquei apavorado. Nos primeiros 10 dias, que 10 dias o quê? Nos primeiros 3 dias, eu estava em casa, eu falava, meu Deus, o que nós vamos fazer da vida? E todo mundo ficou perdido, deu aquela angústia, aquele aperto no coração. A gente, com muito cuidado com a nossa família, com os filhos, com os netos, né? Como eu falei, eu tenho 3 netos. Eu fiquei muito preocupado com essas crianças, né? Com os meus filhos, com as minhas noras, com a minha família, com meus irmãos. E eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Só que com o tempo, você vai abaixando essa adrenalina e você vai conscientizando-se de que só tem um jeito de vencer tudo isso. É encarar o problema de frente. E encarar o problema de frente significa como é que você vai se reinventar no meio de uma tempestade. E nós conseguimos achar algumas soluções. Começamos a ligar para esses clientes, para esse banco de dados que nós tínhamos, começamos a ver como que eles estão de saúde, pegar indicações e, pasmem, nós estamos no 2º mês consecutivo de aumentos de vendas sucessivos. Então, para você ter ideia, na Mais Laser, principalmente, nós tivemos um faturamento em abril. O mês de maio foi o dobro do que foi faturado em abril. E agora, o que acontece? Nós temos aí mais uma lição de casa para fazer, que é passar esse mês de junho, que ainda as clínicas estão fechadas, as escolas estão fechadas, a odontologia já abriu, graças a Deus, né? Então, nós estamos tendo faturamentos fantásticos aí, na Odonto Special, com orçamentos, as pessoas estão se preocupando mais com a saúde, né? Então, a gente tem passado e superado tudo isso, mas isso a gente consegue quando um líder, que sou eu, junto com a minha equipe, consegue dar esse ânimo ao franqueado, consegue levar boas notícias aos franqueados. Porque imagina, todos os franqueados com muito medo, né, de perder o investimento único da vida, talvez, o dinheiro da vida deles, eles apostaram em montar uma franquia, pagaram a taxa de franquia, fizeram a reforma, contrataram a equipe e, de repente, eles se veem totalmente sem receita. Se você não dá um suporte emocional para esse franqueado, e, gente, aí não vale nada mais de tecnologia, não adianta você falar de MBA, você pode ter feito o curso lá em Harvard. Se você não tem equilíbrio emocional, meu amigo, nada serve. Aliás, eu falo assim, Júlio,
Eu fiz faculdade, me formei em administração de empresa. A única coisa que eu aprendi foi PDCA, que eu pratico até hoje, né? E é isso que eu passo para os meus franqueados. Planeje, planeje. Mesmo em tempos de crise, você tem que planejar. Depois executar, acompanhar e corrigir. Sempre. Então, eu falo para você que o grande momento dessa crise de um bom líder é ter equilíbrio emocional para poder refletir, né? E refletir rapidamente, né? Também não dá para você ficar um mês refletindo, vendo estatísticas, né? Se você ficar olhando estatística da Organização Mundial da Saúde, você não sai de casa. Então, nós temos que ficar olhando estatística da vida. O que a vida tem nos ensinado? Trabalhar o dobro para ter a metade do que a gente precisava. Então, vamos trabalhar o dobro. Vamos botar a energia dobrada em tudo que a gente faz, porque esse é o momento. Redobrar a energia para conseguir metade do que a gente esperava de faturamento antes da crise de pandemia. Muito bom, Sidney. Cara, e quais são os aprendizados aí, quais são os ganhos que essa pandemia traz? Porque eu estou trazendo isso para a mesa, Sidney. Ouvindo grandes varejistas, a galera aí do franchising, eu vi, semana passada o Rony trazendo os números ali da reserva. Pô, a reserva cresceu 480%, né, a sua receita no online. Eles nunca pensaram, assim como ninguém imaginou essa pandemia, eles também nunca conseguiram imaginar um crescimento tão expressivo no mundo online. Aí a gente trazendo isso para o nosso cenário aqui do franchising, tem algumas crenças, né, que algum tipo de serviço, algum tipo de apoio, algumas questões era impossível fazer remotamente. Soluções que até então nunca pensadas para atender esse franqueado. O que muda hoje na relação franqueadora-franqueado nesse novo momento, nesse novo normal? O que você acha que... o que muda aí? Você falou da questão emocional, que houve aí uma aproximação para entender a dor desse franqueado, procurar levar ali um ponto de apoio para ele. E aí você trouxe um outro ponto, que é o PDCA, o PDCA. Né? E juntando esses dois, essa fusão aí, o que você tem de ganho hoje com tudo isso? Na verdade, Júlio, falar que pandemia traz ganho, para mim, não é ganho. Todos nós vamos sair perdendo nessa pandemia, né? Nós vamos perder pessoas, amigas, nós vamos perder parentes, nós vamos perder ente querido, nós vamos perder alguma coisa, nós vamos perder dinheiro, todo mundo vai sair mais pobre dessa pandemia. Tenho certeza absoluta, ninguém vai ganhar. Aliás, não tem ninguém ganhando. Eu acho que só vai ganhar daqui a algum tempo alguém que inventar uma vacina que vai trazer essa imunidade para o mundo inteiro. Então, por enquanto, existem alguns setores realmente que estão se destacando. Por exemplo, o setor de entretenimento, que é o novo momento do entretenimento, né, que a gente fala. O setor de entretenimento tem ganho bastante adesão. Por exemplo, as pessoas estão procurando mais gamificação em casa, estão procurando mais entretenimento para as crianças em casa. As crianças estão brincando e precisam brincar, e os pais têm um papel hoje de educador, de pai, de serem o jardim da infância da criança. Né? Eu vejo as minhas noras lá, o que tem feito hoje para segurar essa criançada e deixar elas entretidas, para não ficarem... porque não pode ir para a rua, não pode correr, não pode brincar, não pode estar com os avós, né? Então elas têm que entender tudo isso. Então o entretenimento hoje no lar está sendo muito procurado hoje, tem aumentado muito as plataformas hoje de jogos, cinema em casa, tudo isso tem crescido, né? Não é ganho, é um crescimento natural de uma crise hoje que nós estamos vivendo, que as pessoas estão mais dentro de casa. Por exemplo, as lives é um novo mercado que surgiu aí, né? Que chama-se o mercado de live marketing, né? As lives têm nunca atraíram tantas pessoas. Imagina que eu ia fazer uma live há algum tempo atrás, nem imaginava como funcionava isso. Hoje eu estou fazendo live dia sim, dia não, né, com pessoas ilustres como você,
Pô, cara. Então, a gente tem aprendido muitas coisas. As plataformas de e-commerce têm crescido, as plataformas de meeting têm crescido muito, né? Todo mundo hoje descobriu que dá para fazer reuniões sem precisar se deslocar. Eu vejo que talvez, se houver algum ganho, é o ganho do aprendizado, de saber que eu não preciso mais pegar um avião, né, para fazer uma reunião, ou pegar meu carro e ter horas de trânsito para fazer uma reunião XYZ. Então, nós estamos dando realmente, nesse momento, uma importância muito grande para o nosso tempo. Eu vejo que hoje nós estamos mais preocupados hoje com a família, nós estamos dividindo o momento do home office. Eu vejo meus 2 filhos trabalhando no home office e dividir um pouquinho a atenção com os filhos, isso é importante. Então, a família está mais junta, todo mundo está muito mais solidário. Então, se existe uma coisa de boa que pode se dizer, que eu não vejo que tem nenhuma, mas alguma coisa que está servindo como justificativa para o crescimento humano, é talvez a solidariedade, né? Cada um de nós está um pouquinho mais solidário, cada um de nós vendo que nós não somos sozinhos no mundo, né? Tudo ao nosso redor faz parte de um conjunto de coisas. Quando você vê o mendigo na rua pedindo esmola, e aquele mendigo, se ele ficar doente, ele pode passar essa doença para você também. E isso vai contagiando as pessoas que estão ao redor dele. Não? Então, a solidariedade hoje, ela está muito, muito fluente na vida das pessoas. Então, talvez para mim esse é o único aprendizado. Muito bom. Indo para o lado empresarial, o que nós temos visto, né? Uma parceria enorme dos meus franqueados, né? Junto com a equipe de cada um deles. Eu vejo, Júlio, que as equipes, né? Os colaboradores, eles estão realmente mais engajados. Esse é o termo, sabe? Eles estão mais engajados, eles estão mais ativos do que reativos. Porque antigamente você tinha que ficar o tempo todo cobrando a equipe. Hoje, a equipe está muito mais ativa do que reativa. Isso é um sinônimo de que as pessoas estão dando valor para os seus empregos, de estar dando graças a Deus, cada um dos colaboradores, de não ter perdido o emprego. Né? E isso é bacana porque ele coloca hoje uma força tão grande na companhia, na empresa, que vai fazer com que a gente dobre os nossos resultados com a mesma equipe. Eu tenho visto isso, a mesma equipe produzindo o dobro do que produzia, porque estão mais energizadas, elas estão mais confiantes no negócio, estão mais acreditando no seu líder, que é o nosso franqueado. E isso tudo traz uma experiência nova para dentro de uma companhia, né? Você vê os colaboradores juntos com o franqueado, isso forma uma corrente tão grande de energia positiva que os faturamentos aparecem naturalmente com um esforço conjunto entre a equipe. Muitos franqueados tinham uma equipe e não conduzia bem essa equipe. Por quê? A equipe fala o seguinte, ó, se o cara me apertar aqui, eu vou mandar meu currículo lá para o vizinho e eu vou me empregar. Hoje, as pessoas estão mais preocupadas com a falta com esse volume enorme de desemprego. Então, os empresários que conseguiram manter os seus colaboradores, eles estão sendo enaltecidos por esses colaboradores, sendo agradecidos por esses colaboradores que não quebraram essa corrente e eles continuam levando o pão nosso de cada dia para casa. Então, muito bem. Essa foi a melhor notícia que nós tivemos como aprendizado nessa pandemia, né? Uma equipe mais forte, uma equipe mais contagiante e fazendo com que esse contágio torne positivamente receitas novas e vendas novas para dentro de cada franquia. Meu amigo, você que está nos ouvindo aí, fica a lição. Sábio Sidney, cara, subiu aqui uma frase, sábio Sidney. Não há ganho onde se perde pessoas, cara. Trabalhe o dobro para garantir a metade, né? Fica a lição no momento como esse da solidariedade. Esse é Sidney Calais com muita sabedoria, cara. Eu anotei aqui, Sidney, essa frase e já posso te garantir que é uma frase que eu passo a carregar, o entendimento que eu tive desse momento que você coloca aqui, uma reflexão pesada para essa galera que
sempre olha para o lado do dinheiro, né? E esquece das pessoas, né? O mundo que hoje sofre por humanidade baixa, tá aqui um cara que nunca esqueceu das pessoas e vem já trazendo. Porra, e na posição que você tá, com a liderança que você tem, né? A expressão que você tem hoje no mundo do franchising, já joga essa logo na lata. Não há ganho onde se perde pessoas. Trabalhe o dobro para garantir a metade. Cara, é o seguinte, meu amigo. Bicho, com toda a sua experiência, eu tenho certeza que você poderia dar aqui para essa galera várias lições. Assim como você tem corroborado muito comigo, me ajudado muito. Você é um cara que, quando eu passei pelos meus piores momentos, você esteve sempre presente, né? Então, assim, eu tive momentos muito difíceis aqui. Inclusive, eu trouxe amigos, eu tive o privilégio de trazer amigos aqui para dividir a tela comigo. Amigos que, de fato, fizeram a diferença na minha vida, né? Pessoas que até hoje fazem a diferença na minha vida, né? Sou muito grato à vida por isso, né? Por ser tão privilegiado, por encontrar ao longo dessa jornada pessoas como você. Sidney, cara, quais lições, eu vou pedir 3 lições, assim, que você carrega com você, que de fato fizeram a diferença para você conseguir chegar onde você está. E o chegar onde você está, eu quero dizer no ponto de inteligência emocional, de conseguir se colocar no lugar do outro, entender o outro. Uma lição que consiga, sei lá, levar uma reflexão para essas pessoas de como conseguir olhar o todo, né? Então, coloca pra gente aí, Sidney, 3 lições que para você fez a diferença na sua vida e que talvez agregue muito para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora. Olha, Júlio, a primeira que eu posso dizer para todo mundo é resiliência, né? Resiliência, para mim, é uma das melhores e mais importantes coisas que o ser humano precisa carregar. Aquela pessoa que não é resiliente, ela desiste já logo no primeiro desafio. E eu vejo que tem muitas pessoas assim, que no primeiro desafio, no primeiro tropeçãozinho, ela já quer largar tudo, quer desistir dos seus sonhos, quer desistir dos seus investimentos, que muitas vezes são altos, né? A pessoa investiu a vida inteira e, de repente, ela joga tudo para fora, tudo para o alto, por causa de um tropeçãozinho num grão de areia que ela encontrou no meio do caminho. Então, eu acho que o que me fez chegar até aqui forte foi as pancadas que eu recebi, né? E diferentemente do que eu vejo, as pancadas que eu recebi, né, a tempestade, o vento, ao invés de me derrubar, ele me colocou raízes mais profundas no chão. Ele me colocou mais firme no chão, tá? Eu sou assim, quanto mais tomo pancada, mais eu me fixo e mais eu procuro melhorar. Então, para mim, a resiliência é um dos momentos e uma das virtudes mais importantes do ser humano. Você tem que ser resiliente. Você tem que ser, de novo, caiu, levantou, vai para frente, errou, volta, corrige o erro. E tem que ser assim. Para mim, a resiliência é um dos pontos mais importantes. O segundo é a transparência. Eu sempre fui um cara muito transparente com todo mundo que está ao meu redor. Eu trato todo mundo com igualdade. Para mim, não tem o faxineiro da rua, o presidente de uma grande multinacional. Para mim, todo mundo é igual, cara. Eu não tenho diferença nenhuma. Eu falo com o faxineiro com a mesma forma que eu falaria com a Ana Hickman, que é minha sócia, com a Sabrina Sato, com o Rogério Flauzino, que são pessoas que são artistas, assim, que tem uma imagem bacana. Eu falo com todos eles iguais. Eu falo com uma pessoa que limpa a rua, que é uma pessoa que corta o jardim aqui para mim, aqui na empresa. Então, eu falo com todos iguais, exatamente iguais, da mesma forma, com a mesma transparência, com o mesmo cuidado, com a mesma forma de falar com as pessoas, né? E também outro terceiro, que são 3, eu vou falar 10, se você me permitir. Claro. O terceiro seria empatia. Empatia também é uma coisa importante. Você tem que se colocar sempre no lugar do outro, né? Quando você se coloca no lugar do outro, você começa a analisar melhor uma situação.
Eu sempre penso assim, né? Às vezes acontece alguma coisa para mim, eu falo, pô, mas cara, vem aquela emoção que te toma. Eu sempre respiro até 10 e começo a pensar, né? Às vezes que eu não penso, meus filhos pensam por mim. Pai, vai devagar aí. O Daniel e o Felipe são muito sábios, né? E eles falam, calma, cara, são demais. Respira, cara, respira. Então, gente, é isso, a empatia. Coloque-se no lugar do outro, sempre. E você vai ver que nem sempre aquilo que você ia falar é correto, né? Então, são essas coisas, resiliência, transparência, empatia e mais uma coisa, sabe, Júlio? Vamos lá, fica à vontade, meu amigo. Que mudou a minha vida, né? Chama-se fé. Eu nasci num berço que não é evangélico, não é católico. A minha mãe foi uma pessoa muito sábia, né? Minha mãe foi uma pessoa muito sábia. Eu nunca vi minha mãe entrar numa igreja, né? Eu nunca vi minha mãe fazer nenhuma oração, mas é uma pessoa com uma fé inigualável, né? E foi isso que eu aprendi com a minha mãe, né? A ter a mesma fé que ela tem. E eu tenho certeza onde ela está hoje, ela tem a mesma fé de sempre, né? Essa fé que é uma fé que move montanhas, é uma fé que faz as pessoas acreditarem que é possível, mesmo aqueles que não acreditam que podem chegar do outro lado com aquele barquinho todo furado, todo ruim, mas quando você tem fé, você consegue superar tudo que acontece de ruim na tua vida. E eu já passei por muitos momentos difíceis até chegar aqui. Não pensa que eu nasci num berço de ouro, que tudo caiu na minha mão de bandeja. Aliás, nada, cara. Até hoje, nada caiu de bandeja na minha mão. Eu tive que conquistar tudo. Eu tive que conquistar cada um dos detalhes que eu tenho hoje na minha vida. Cada empresa, cada colaborador, cada aprendizado, sabe? Então, eu realmente fui uma pessoa que eu nunca dependi de sorte. Aliás, eu acho que sorte só existe para aquelas pessoas que são acomodadas, né? Se eu tiver sorte, eu chego lá. Cara, se você estiver pensando isso, é porque você é um baita de um acomodado, um baita de um preguiçoso, porque sorte para mim, quem espera sorte é o preguiçoso, né? Que não quer sair do lugar e fica esperando que um dia a sorte chegue para ele. Eu acho que a sorte para mim chama-se fé. Quando você tem fé, quando você coloca um objetivo e você luta por ele, você consegue. Isso para mim é sorte. É a fé que você tem dentro do seu coração. Mas tem que ser uma fé, Júlio. Não é aquela fé que fala assim, eu acho que eu vou conseguir. Quando você fala acho, você deu brechas para não conseguir. Então você tem que ser o seguinte, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Para mim, cara, olha, quando chega uma pessoa aqui para mim e fala, acho que não vai dar certo, não vem falar acho para mim, cara. Faz, executa. E depois, se não der certo, faz de novo até acertar. Porque para mim não existe que dê errado. Existe só as coisas mal feitas. Feitas de uma forma ruim, de uma forma feita de qualquer forma. Aí não vai dar certo mesmo. Agora, quando você faz de coração, com fé, com coragem, com vontade, é impossível não dar certo. Muito bom, cara. Tá aqui o Sidney. Cara, você me fez lembrar de uma frase que eu gosto muito, que tem tudo a ver com essa fé que você coloca aí. É uma frase do Viktor Frankl, que ele diz o seguinte: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Esse é o grande Sidney Calais, um cara inspirador. Eu falei para vocês que eu ia trazer o cara que transforma, cara. É assim, aqui é alto nível sempre, cara, alto nível sempre. Meu amigo Sidney, é o seguinte, cara, poxa, eu poderia fazer 418 perguntas para você aqui, se a nossa live tivesse tempo suficiente para isso. Por incrível que pareça, a gente já está chegando na reta final aqui, cara. Eu quero aproveitar, galera, para agradecer vocês e também lembrar que se você ainda não me segue lá no YouTube, cara, é só você dar um busca lá da Mata Júlio, beleza? E você vai encontrar conteúdo para te ajudar você, ajudar o seu negócio, ajudar seu restaurante. Assim como esse cara que divide a tela comigo aqui, dedica muito tempo da sua vida para ajudar muito o mercado, os franqueados e o varejo como um todo. Meu amigo Sidney, é o seguinte, qual que foi o seu maior desafio hoje, cara? Tirando, a pandemia é algo
é algo ímpar, tá certo? Mas vamos lá. Eu queria, só para a gente fechar essa reta final aqui, a gente já está indo para o finalzinho, e eu só queria trazer mais uma pegada para essa galera aqui, para mostrar que foram vários os desafios que você enfrentou, mas aquele mais difícil, porque você é um cara de fé, né? Então eu queria entender o desafio que você falou assim, cara, esse desafio foi punk para mim, mas mesmo assim, as pancadas que quanto mais forte batiam, mais raízes eu criava e mais firme eu ficava, né? Porque, como diz o Balboa, não importa o quanto você cai, mas sim as quantidades de vezes que você se levanta, não é verdade? É isso mesmo. Ai, ai, ai. É realmente desafiador, né, Júlio? A gente falar aqui hoje de quantas pancadas que a gente recebe, quais são os desafios maiores da vida da gente. Eu tive muitos desafios. Esse particularmente agora tem sido a gente sempre lembra do último, né? Os anteriores, eu acho que a gente não pode ficar lembrando deles, porque eles já foram, eles já se passaram, e eu sempre falo assim, né? Quem fica olhando para os desafios passados, não olha para frente. Então, eu pego assim, os meus desafios do passado já foram. Aliás, se você perguntar hoje para mim, Sidney, você tem mágoa de alguma pessoa? Eu falo, não. E olha que eu já tive muitos problemas com pessoas que me prejudicaram, ex-sócios e etc. Muitos. Você pergunta, você lembra? Eu falo, não. Sabe por quê? Eu não fico olhando para esses problemas. Porque quem fica olhando para o problema morre no passado. Então, eu olho para frente. Aqueles problemas que eu vivi tiveram algum significado e algum aprendizado para mim. Então, foi bom. Porque tudo na vida da gente tem um significado bom. Até o deserto que você passa, né, o deserto que a gente passa, ele tem um aprendizado da vida da gente. Lembra que eu falei? Aquele vento forte que sopra em você todo dia, para muitos está falando assim, puta, mas esse vento tem que ficar soprando para mim todo dia? Pensa que esse vento que está soprando para você todo dia, ele está te trazendo mais forças para você enraizar as suas raízes mais profundas, porque raízes que são superficiais, essa árvore cai. Então, quanto mais vento você pegar de frente, mais você se aprofunda, mais a tua raiz fica fixa no chão. Então, eu encaro meus problemas como um aprendizado que eu já passei por eles, mas eu não fico olhando para eles, eu não fico recordando deles. Eu já tive muitos. Quando eu quebrei pela primeira vez, na minha falência, em 1995 para 96, talvez foi o pior problema da minha vida, né? Quando eu quebrei, porque eu quebrei, e quando você entra numa falência, não é fácil. Eu era muito jovem, tinha 30 e poucos anos naquela época. Eu não tinha um pai, um conselheiro, não tinha um irmão que pudesse me ajudar, eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar, me salvar daquela quebradeira, né? E eu quebrei, fiquei devendo $1 milhão naquela época. Imagina você com 30 anos ficar devendo $1 milhão do dia para a noite. Eu perdi 6 containers de $150 mil cada um, que ficaram fundidos, né? No porto de Manaus, que eu trazia computadores naquela época, eu trazia partes e peças, e eu perdi $1 milhão em 6 meses, $1 milhão em 6 meses. Mas uma coisa é certa, os fornecedores não tinha como não pagá-los. Ou você pagava ou você pagava. E foi aí que o meu grande desafio naquele momento. Eu não podia chorar, eu tinha que continuar a minha vida, porque eu tinha 2 filhos, eu tinha que continuar a minha vida. Eu entrei numa profunda depressão, porque eu não aceitava que eu tinha quebrado, eu ficava buscando onde foi o meu erro, por que eu errei, por que eu errei, por que eu errei. Aí eu despertei, eu não podia olhar para o erro, eu tinha que olhar para frente. Eu tinha que ganhar um dinheiro novo, porque o dinheiro velho já tinha perdido, né? É assim que eu penso. Então, gente, essa pandemia, ela tem trazido realmente para muitos um sentimento de quebra, um sentimento de falência, o sentimento de puta, eu não vou conseguir, o mundo vai mudar, o mercado vai mudar. Bobagem, gente. Quem falar daqui para frente que vai mudar, não existe essa profecia, não existe nenhum profeta que pode garantir que os nossos costumes vão mudar. Talvez, nesse momento aqui crucial que nós estamos vivendo, os momentos, o costume mudou. Você não vê mais pessoas indo em shopping, restaurante. Eu mesmo vou no mercado,
eu faço correndo a compra e saio. Então, as pessoas... E olha, saiu uma reportagem ontem de que a média de uma pessoa dentro do shopping era em torno de 1h30. Ontem, né, saiu uma nova estatística que está em torno de 25 minutos a permanência de uma pessoa no shopping. Isso é momentâneo. Daqui a algum tempo, daqui talvez a 6 meses, 8 meses, quando começarem, quando inventarem a vacina e todo mundo se vacinar, ou todo mundo ficar autoimune dessa doença, todo mundo vai esquecer disso e vai continuar todo mundo na boa, todo mundo vai entrar, todo mundo vai tomar cerveja no bar, todo mundo vai entrar na padaria. Então, não existe realmente uma previsão de como será o futuro. É mentira de falar que nós vamos prever o futuro. Não, nós vamos viver um dia de cada vez. E para você manter esse um dia de cada vez firme, você tem que acreditar que nós estamos vivendo um dia de cada vez com fé, um dia de cada vez com o joelho no chão, pedindo para Deus nos ajudar a passar esse momento, né? E você ser forte. Você tem que ser muito forte para atravessar esse momento. Então, você que é empresário, que hoje está nos escutando aí, tá? Não fique pensando, sabe, nessas estatísticas do inferno que tem acontecido aí, né? Existe um monte de estatística do inferno aí. Olha, vai acabar, vai morrer, não vai ter mais escola, não vai ter mais bar, não vai ter mais shopping. Gente, tudo bobagem. Ninguém pode prever nada. Só tem um que pode prever o nosso destino. E esse um é o dono da nossa vida. Chama Deus. Muito bom, cara. Tá aí, ó. É uma lição atrás da outra, uma lição atrás da outra. O maior desafio sempre será o próximo. O que você venceu fica no museu, é história. Quem fica prestando muita atenção no retrovisor, meu amigo, o retrovisor ele é pequeno porque é referência. Quem tem que olhar para frente, olha pelo para-brisa. Muito bom, seu Sidney Calais, cara, demais. Olha quanta inspiração. Bicho, sempre que eu te escuto, eu aprendo alguma coisa, cara. Cara, o tempo que eu divido contigo é sempre um tempo de ganho. Eu sempre saio... Tá aqui, ó, minhas anotações, ó. Aqui, ó. É sempre um tempo de ganho contigo, sempre, cara. Muitas inspirações. Sidney, ó, daqui a pouquinho o Instagram vai derrubar a gente está indo aí para os 2 minutos da reta final. Eu quero aproveitar aqui o espaço, eu vi vários franqueados aqui. Quero mandar um abraço para todos eles. São todos franqueados queridos, franqueados que são engajados, que fazem diferença, que estão ali sempre dividindo. Cara, eu falo, a galera pensa assim, porra, Julião, você vem na segunda, agita, anima, você... Cara, que nada, cara. São vocês que fazem as minhas manhãs de segunda-feira muito mais alegres, sabe? Só o momento de estar dividindo ali, pegando essa energia. Cara, é sensacional. Quero mandar um beijão para todos vocês. Espero ficar com vocês aí por muito tempo, dividindo, criando mais, estabelecendo essa sinergia. Você tem um time incrível aí, viu, seu Sidney? Obrigado, Júlio. Olha, eu quero agradecer também o Motivação. Está com um novo programa, que é Ciência do PDV, que nós, numa conversa de mais ou menos 5 minutos, né? É isso aí, é isso aí. O pouco tempo que a gente consegue, nós conseguimos mudar a linha, né, do treinamento. Nós estamos colocando a Ciência do PDV. Você franqueado, a equipe não pode perder, porque vai ser um aprendizado de junho até dezembro de rapport. Nós vamos falar de linguagem de cliente, nós vamos falar de como vender mais, de postura, nós vamos... Tem uma série de coisas aí reservadas para você. Eu quero agradecer a você, Júlio, muito obrigado. Pô, cara, que isso. Muito obrigado pela eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui com você nessa live hoje. Muito obrigado para todos que estão aí até agora. E se vocês, por favor, puderem, mandem aí as perguntas, a gente faz questão de respondê-las uma por uma. Eu vi que tem algumas que caíram aqui. A gente está aqui para responder. Muito obrigado, Júlio, por essa oportunidade. Que Deus nos guarde, que nos dê saúde e que nos mantenha firme nesse barco que não pode afundar. Amém, amém. Um grande abraço para toda a equipe do time Calais, desse grupo incrível, Grupo Calais. Gente, abriu a contagem, é isso. Sobe o som, que esse cara... Olha o som que eu escolhi para você, hein, Sidney. A tela vai fechar em 10 segundos. Escuta aí. E é isso, gente. Vamos tirar o melhor da vida. Vamos lá, fazer acontecer. É para frente que se olha, é para frente que se anda. Valeu! Vá!